Este é o jardim do Campo 24 de Agosto. Um jardim muito marcado ainda pela estética romântica que caracterizou grande parte dos jardins que surgem na cidade do Porto nas últimas décadas do século XIX e nos primeiros anos do século XX. Aliás, este jardim é já do início do século XX. Mas o jardim é apenas uma parte de uma área bem mais ampla, o Campo Grande. Um espaço que em 1860, quando se completavam 40 anos sobre a Revolução Liberal do Porto, que ocorreu a 24 de agosto de 1820, pois bem, é exatamente nessa efeméride que a Câmara Municipal do Porto batizou este amplo espaço como o Campo 24 de Agosto. Uma área que nessa primeira metade do século XIX tinha servido para outros fins, nomeadamente para a feira de gado que se realizava, nessa altura, às portas da cidade. Mas, durante o século XIX, o crescimento demográfico e urbano do Porto tinha avançado claramente em direção ao Bonfim. E, por isso, a feira de gado acabou por partir para outros destinos e o Campo Grande começa a ser objeto de um acentuado e qualificado urbanismo. E depois acabará mesmo por surgir o jardim. Mas, curiosamente, antes de se designar Campo 24 de Agosto, antes ainda de ser conhecido como o Campo Grande, em comparação com o Campo Pequeno, que é aquele largo que nós conhecemos em frente à maternidade. Bom, mas dizia-vos, antes destes topónimos, durante séculos, este lugar teve uma designação muito curiosa. Era o lugar, ou o campo, de Mijavelhas. Existe hoje um espaço privilegiado para evocar esse antigo lugar de Mijavelhas. Estou-vos a falar, em boa verdade, de um espaço arqueológico. Este que se localiza na estação de metro do Campo 24 de Agosto. E, de facto, aqui nós podemos observar um conjunto de estruturas que foram detectadas a quando da construção desta estação. Estavam a uma superfície muito mais próxima do piso atual, mas as pedras que aqui foram encontradas foram todas numeradas e remontadas a esta grande profundidade. Mas é um conjunto, de facto, de estruturas que nos remete para uma das grandes características durante séculos deste espaço, que se encontrava a alguma distância dos muros da cidade. Era uma área relativamente erma, deserta, mas caracterizada pela abundância de águas. E já tinha este curioso topónimo no século XIV, Mijavelhas. A ele se refere, por exemplo, o famoso Fernão Lopes, nas suas crónicas do rei Dom João I. E este espaço era, de facto, muito importante, nevrálgico para o Porto. Ficava junto da estrada que saía da cidade e avançava para Penafiel e para trás dos montes. Mas era um sítio caracterizado, como vos dizia, pela grande abundância de águas. Águas que desde muito cedo foram aproveitadas, por exemplo, para irrigar os campos agrícolas que aqui se desenvolviam. Uma série de canalizações transportavam também essas águas. Mas este era também um espaço utilizado para o abastecimento da água à cidade, água que era transportada para as fontes e fontanários, a partir aqui da arca que foi construída no século XVI, um reservatório que permitia coletar uma boa parte destas águas e depois distribuí-las. Mas a abundância das águas fazia também com que este fosse um espaço onde se concentrasse muitas mulheres que aqui lavavam a roupa. E ainda hoje podemos observar alguns desses extensos tanques que serviam para essa atividade, bem assim como aos lajeados, que serviam não só para pôr a roupa a corar, mas também para evitar as características lamacentas que, obviamente, este terreno tinha. Aliás, há um outro curioso topónimo que também durante muito tempo andou associado a esta zona, era o Poço das Patas. E, portanto, estes terrenos lamacentos, abundância de águas, caracterizaram durante muito tempo
Mijavelhas. Praticamente até os finais do século XIX, quando a Câmara lança esse concurso internacional que permitiu o início do abastecimento da água ao domicílio. A partir daí, sítios como este acabaram por ser tomados pela vegetação, mais tarde soterrados, e por isso tinham-se transformado numa memória, em boa verdade, esquecida e que agora é possível de novo observar aqui na estação do Campo 24 de Agosto. Mas porquê este curioso topónimo, Mijavelhas? Bom, em boa verdade, não sabemos. Existe apenas uma explicação popular que diz que, tendo em conta que aqui passava essa importante estrada que trazia muitos dos homens e das mulheres do mundo rural para virem vender os produtos à cidade, bom, era aqui, aproveitando a abundância das águas, que muitas das senhoras se aliviavam antes de chegar ao porto. As características de Mijavelhas durante séculos, como um lugar algo afastado da cidade, ermo, desabitado, fez com que fosse utilizado para uma função, em boa verdade, muito pouco simpática. Era aqui que se implantava a forca. Sim, o local onde eram executados aqueles que eram condenados à pena capital. E assim foi durante muito tempo. Há até algumas descrições em que se falava de que os corpos dos condenados, depois executados, enfim, se calhar com algum exagero, ficavam ali algum tempo abandonados e até chegavam a ser, enfim, atacados pelos cães selvagens. Certo é que, mais tarde, a forca irá passar, enfim, de uma inversão de 180 graus para um lugar bem visível na cidade, na zona da Ribeira, do lado de fora da muralha, mas ali, bem visível, para que, de algum modo, a execução, a condenação à forca funcionasse como algo de dissuasor, um espetáculo que toda a cidade assistia e, pedagogicamente, temia. Mas, de algum modo, poderá ter sido esta função, enfim, funerária, esta função de Mijavelhas ligada à morte dos condenados, que poderá ter influenciado no século XVIII, por volta de 1740, o implantar de uma via sacra, que saía lá de baixo do campo de Mijavelhas e subia a elevação, esta que se debruçava sobre Mijavelhas, o Monte de Gondim. Ora, uma via sacra que culminava cá bem no alto com um cruzeiro em madeira. Uma via sacra consagrada ao Senhor da Boa Morte, ou Senhor do Bom Fim. Esta via sacra, que arrancava lá embaixo de uma pequenina capela dedicada a São José, e que vai começar a ganhar, enfim, alguma notoriedade. Nomeadamente, sabemos que este cruzeiro bem cá no alto, em madeira, depois será substituído por um em pedra. E também, desde muito cedo, se começa a pensar edificar aqui uma capelinha. Algo que será mais tarde concretizado, uma capela dedicada ao Senhor do Bom Fim. Entretanto, as características ermas, desertas deste espaço vão-se alterando ao longo do século XVIII e do século XIX. A cidade cresce claramente para aqui e esta concentração de população vai fazer com que, mais tarde, as autoridades religiosas avancem mesmo com a criação da paróquia. A paróquia em torno desta capela. E por isso será surgir então a paróquia do Senhor do Bom Fim. E a pequena capela, essa também é que será substituída. A partir de 1874, e vamos ver o início da construção, agora sim, deste imponente templo, que de resto a edificação se irá prolongar até aos inícios do século XX.
um grande templo para responder, afinal, a um novo bairro da cidade, o Bonfim. Um outro bom exemplo de como esse campo de Mijavelhas, antiquíssimo, esse Campo Grande, agora nos inícios do século XIX, começava a ser cada vez mais um lugar periférico, mas um sítio para onde a cidade ia crescendo e um sítio qualificado. Bom, marcando exatamente isso, em 1812 surge aqui um palácio. Isso mesmo, este edifício tão emblemático do Campo 24 de Agosto. Foi Francisco de Cirne de Madureira que o mandou aqui edificar. Uma personalidade que, curiosamente, 8 anos depois, terá um papel importante nos acontecimentos do 24 de agosto de 1820. Ele era o proprietário de uma extensa quinta agrícola que se desenvolvia daqui, do Campo de Mijavelhas, para sul. A Quinta de Reimão. Uma quinta muito fértil, mas que depois, já na segunda metade do século XIX, vai começar a dar lugar ao crescimento da cidade e a todos estes arruamentos que aqui se desenvolvem a sul, obedecendo claramente a um plano urbanístico, quarteirões muito bem definidos, ruas muito retilíneas e que, urbanização essa que sacrificou a Quinta do Reimão. A família Cirne acabará mesmo por vender o seu palacete já na década de 90 do século XIX. E em 1894 passará mesmo para o Estado. Ela será adquirida pela junta de freguesia. Num primeiro momento, aqui vai funcionar as escolas primárias, depois o Liceu do Porto e em 1955 passará a ter a função que ostenta até hoje, o edifício da Junta de Freguesia do Bonfim. Quanto à pedra de armas, ao brasão da família Cirne, que durante décadas tinha encimado o seu palácio, bom, essa pedra de armas foi picada, dando origem àquele motivo decorativo que hoje ali em cima podemos contemplar. Se do lado sul do Campo 24 de Agosto ele é dominado por esse Palácio dos Cirnes, hoje o edifício da Junta de Freguesia do Bonfim, se do lado poente é a elevação coroada pelo Santuário do Senhor de Bonfim que se debruça sobre o antigo Campo Grande, já do seu lado nascente, este espaço foi dominado durante mais de um século por uma fábrica. Uma fábrica que uma intervenção arqueológica que aqui teve lugar em 2019 veio de novo avivar na memória da cidade. E não era uma fábrica qualquer. Fundada em 1865 na Rua das Flores, apenas 3 anos depois, esta fábrica muda-se aqui para o Poço das Patas, para o Campo Grande. Aqui haveria espaço para desenvolver com outra ambição aquilo que vai ser uma importante fábrica de tabaco. É verdade que a história de fábricas de tabaco na cidade é muito antiga. Remonta já com grande evidência aos inícios do século XVIII, quando aqui tínhamos, naquilo que é hoje o coração da cidade, a Real Fábrica de Tabaco do Porto. Ainda hoje temos a Rua da Fábrica, que nos recorda exatamente essa antiga unidade industrial. E o tabaco do Porto era muito conceituado. Considerava-se que o tabaco que era trabalhado na Invicta era de melhor qualidade que o da capital. Mas tivemos outras fábricas de tabaco, por exemplo, na Rua Costa Cabral, a também famosa fábrica do Sr. Lima, aliás, ainda hoje, na Rua Costa Cabral, subsiste
o edifício onde funcionou essa unidade industrial. Mas quando chegamos à segunda metade do século XIX, era de facto a Portuense, esta fábrica que aqui se instalara, que é a mais importante. Aliás, ela vai envolver um grande número de operários, na sua maior parte, como também era habitual na fábrica dos tabacos, mulheres. Disso mesmo nos dá eco o Inquérito Industrial de 1881. E sabemos também que eram famosos não só os cigarros, mas muito especialmente os charutos que aqui eram produzidos. Uma fábrica que irá depois encerrar, caiu praticamente no esquecimento na segunda metade do século XX, mas muito recentemente, fruto da construção deste supermercado, a arqueologia veio revelar vestígios importantes dessa antiga e histórica unidade industrial, que marcou também a história do Campo 24 de Agosto. Esta fixação industrial na segunda metade do século XIX, aqui no Campo 24 de Agosto, que obviamente se integra nesse período de desenvolvimento tardio da nossa indústria, associado a esse período que ficará conhecido como a regeneração. Bom, mas dizia-vos, o desenvolvimento industrial do Campo 24 de Agosto mais não vem do que reforçar essa tendência que desde os inícios do século XIX vínhamos assistindo em torno de uma crescente urbanização deste espaço, que já não está longe disso, da cidade. De facto, também a fixação residencial se acentua. E quando chegamos ao final do século XIX, inícios do século XX, isso vai levar mesmo à Câmara Municipal do Porto a sentir a obrigação de qualificar este espaço. E por isso, entre 1912 e 1914, vamos assistir aqui a uma importante intervenção que se estende até aos nossos dias, o aparecimento de um jardim. Nessa altura, quem está à frente dos jardins municipais é Jerónimo Monteiro da Costa e é muito provável que ele também se tenha envolvido na concepção deste jardim, até porque ele tinha imensas marcas que chegam também até aos nossos dias do período romântico. E, de facto, o romantismo que tinha caracterizado nas últimas décadas e nos anos seguintes os jardins da cidade são aqui evidentes, não só no aspecto serpentiforme, sinuoso do seu lago e dos percursos, não só neste apego a um certo revivalismo e um aspecto historicista que nos é sublinhado pelo definir dos canteiros e dos próprios percursos com pedras que parecem ruínas, e este gosto também tão romântico de parecer que a natureza vai tomando os espaços, mas uma outra característica também muito forte da época romântica, que é um certo apego a um ambiente exótico, que aqui era reforçado não só pelos ciprestes, mas por uma série de árvores exóticas, como era o caso dos jacarandás, provenientes do Brasil. Certo é que muitos destes aspectos, destas características, são ainda hoje visíveis neste jardim centenário, que continua a ser um espaço muito procurado pelas gentes desta área da cidade do Porto. Desde 1988, o Campo 24 de Agosto viu-se enriquecido com um outro motivo de interesse, uma escultura da autoria de Laureano Ribatua e que é uma homenagem a uma das figuras mais marcantes da política e da história portuguesa dos últimos anos do século XIX e depois durante toda a Primeira República. Estou a falar-vos de Afonso Costa. Alguém que nasceu há exatamente 150 anos, em março de 1871. Desde muito jovem, mostra grande capacidade para os estudos. Ele torna-se em 1896 professor da Universidade de Coimbra. Será pouco depois Lente, na época o mais jovem Lente
da Universidade de Coimbra. Mas já nessa altura, este jovem adulto, nascido em Ceia, se vinha evidenciando também no campo da política e numa facção nada fácil nos últimos anos do século XIX. Ele era republicano. Ele vai ser um dos grandes propagandistas dos ideais republicanos. Já depois da implantação da República, em 1910, esta figura máxima do Partido Republicano vai se tornar numa figura crucial nos sucessivos governos. Foi responsável por pastas importantíssimas, como é o caso de Ministro das Finanças, Ministro de Negócios dos Estrangeiros, Ministro da Justiça, foi várias vezes chefe de governo, hoje diríamos primeiro-ministro, e foi, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, era ele o ministro da guerra. Uma figura de facto de destaque, de enorme prestígio, que faz com que em 1926, mesmo no findar da Primeira República, o vamos ver num lugar de destaque internacional. Porque se é verdade que nos dias de hoje o engenheiro António Guterres é o secretário-geral das Nações Unidas, se é verdade que o professor Freitas do Amaral foi há poucos anos o presidente da Assembleia Geral da ONU, também é verdade que em 1926 Afonso Costa foi o presidente da Assembleia Geral da Sociedade das Nações. Mas porquê esta homenagem a Afonso Costa aqui na cidade do Porto? Porque, de facto, ele teve uma grande relação com a cidade, nomeadamente nesses momentos anteriores à implantação da República. Muitas vezes se deslocou à cidade, aqui empolgou multidões nas suas manifestações e nos seus discursos. E em 1899, ele viria mesmo a ser eleito deputado às Cortes pelo Porto e pelo Partido Republicano, apesar de todos os entraves que as forças monárquicas tentaram fazer, por exemplo, anulando as eleições, elas foram repetidas e de novo Afonso Costa foi eleito. Numas circunstâncias muito curiosas. No verão de 1899, o Porto tinha sido objeto de uma peste bubónica. E para controlar a peste foi estabelecido um cerco sanitário à cidade. Ninguém podia entrar ou sair do Porto. Isso foi uma medida considerada muito impopular, vexatória para o Porto. Grande parte da população não aceitou isto bem. E foi uma oportunidade utilizada pelos republicanos. E por isso, também como protesto contra a monarquia, mas também porque os ideais republicanos vinham crescendo na cidade, Afonso Costa acabou, juntamente com outros dois companheiros, por ser eleito para as Cortes. Ficaram, curiosamente, conhecidos como os deputados da peste. Uma figura fascinante. Há outras figuras fascinantes da Primeira República ligadas à cidade do Porto. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.